A verdade sobre a filha de Lúcio vem à tona e Haidé perde o chão ao descobrir sua verdadeira origem. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, a pressão para que Lúcio pare de fugir do passado finalmente dá resultado. Um segredo guardado por anos é revelado sem rodeios, desmontando tudo o que Haidé acreditou sobre si mesma. A revelação cai como um choque brutal, desperta revolta, dor e um surto inevitável, marcando um antes e depois na vida da jovem e mudando para sempre a relação entre eles. Tudo deverá acontecer logo após Quitéria procurar Lúcio decidida. O incômodo cresce há dias, principalmente depois de perceber o sofrimento silencioso de Haidé, que anda cabisbaixa, evitando perguntas e guardando mágoas que não consegue explicar. Quitéria chega sem pedir licença. Quitéria encara, séria e direta. Eu não vim aqui para conversa fiada, Lúcio. Lúcio percebe o tom e já se arma desconfiado. Lúcio responde defensivo. Se for para discutir assunto antigo, é melhor você ir embora. Quitéria não recua. Quitéria questiona firme e sem rodeios. Até quando você vai deixar a Haidé viver achando que foi abandonada por você? Lúcio desvia o olhar, claramente incomodado. Lúcio rebate, seco. Isso não é assunto seu, Quitéria. Não se mete. Quitéria cruza os braços, indignada com a frieza dele. Quitéria rebate, magoada e revoltada. É assunto meu, sim. Eu vejo aquela menina se culpar todos os dias. Vejo ela se perguntando onde errou, o que fez para não ser amada. Lúcio aperta o maxilar, tentando manter o controle. Lúcio murmura contido. Você não entende. Quitéria dá um passo à frente, mais incisiva. Quitéria insiste, com a voz embargada. Então explica, porque o que eu vejo é uma jovem quebrada por uma ausência que nunca foi explicada. O silêncio pesa. Lúcio se cala por alguns segundos, claramente abalado. Quitéria suaviza o tom, mas não a firmeza. Quitéria fala, quase suplicando. Se existe uma verdade, ela merece saber. A Haidé merece. Lúcio passa a mão pelo rosto, nervoso, andando de um lado para o outro. Lúcio murmura tenso e carregado. Você não faz ideia do que está pedindo. Essa verdade destrói vidas. Quitéria se aproxima mais uma vez, decidida. Quitéria afirma, convicta e sem medo. Mentira destrói muito mais. E você sabe disso. Lúcio fica sozinho depois que Quitéria vai embora. Ele se senta, pensativo, o olhar perdido. O peso da decisão cai sobre ele como nunca antes. E fugir já não parece mais uma opção. Mais tarde, Lúcio procura Manuela. Ele entra no cômodo devagar, como se estivesse carregando um peso invisível. Anda de um lado para o outro, inquieto, sem conseguir parar. As palavras de Quitéria ecoam na cabeça dele. Manuela percebe na hora que algo grave aconteceu. Manuela pergunta, atenta e preocupada. Lúcio, o que foi? Você está estranho desde que chegou. Lúcio tenta responder, mas a voz não sai. Ele passa a mão pelos cabelos, respira fundo e evita o olhar dela. Lúcio responde, cansado e tenso. A Quitéria veio falar comigo hoje. Manuela franze a testa, já desconfiando do assunto. Manuela questiona, cautelosa. Sobre a Haidé, né? Lúcio fecha os olhos por um instante, confirmando sem palavras. Lúcio desabafa, com a voz carregada. Ela disse que eu tô sendo covarde, que tô deixando a Haidé viver achando que foi rejeitada por mim. Manuela cruza os braços, refletindo. Manuela comenta sincera. E você discorda disso? Lúcio balança a cabeça negativamente, derrotado. Lúcio confessa, com amargura. Não, eu só não sei como contar, eu nunca soube. Ele se senta, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se finalmente estivesse cedendo. Lúcio continua, com a voz baixa. A mãe da Haidé foi o amor da minha vida, a única mulher que eu amei de verdade. Manuela se aproxima mais, sentando-se ao lado dele. Manuela incentiva gentil. Então me conta desde o começo. Lúcio engole em seco, os olhos marejados. Lúcio relembra emocionado. Quando ela engravidou, eu achei que tudo ia mudar, que finalmente eu ia ter uma família.
Manuela escuta em silêncio absoluto. Lúcio prossegue, com dor contida. A nossa filha nasceu pequena, frágil demais. Os médicos diziam que ela não ia resistir, mas eu me agarrei à esperança. Ele respira fundo, tentando conter as lágrimas. Lúcio confessa, quebrado. Eu segurava aquela menina no colo e prometia que ia protegê-la, mas eu não consegui. Manuela leva a mão ao peito, profundamente tocada. Manuela reage, emocionada. Lúcio! Lúcio continua, agora sem conseguir esconder o sofrimento. Lúcio admite, com a voz embargada. Ela morreu poucos dias depois, e junto com ela, morreu tudo dentro de mim. Manuela se aproxima ainda mais, tocando levemente o braço dele. Manuela fala, firme e humana. E você nunca teve coragem de encarar essa dor de frente. Lúcio assente, derrotado. Lúcio explica, em confissão. Eu fugi. Me afastei de tudo que lembrava aquele passado, inclusive da Haydée, mesmo sabendo que ela não tinha culpa nenhuma. Manuela respira fundo, absorvendo tudo. Manuela afirma, direta e justa. Mas agora essa dor virou uma herança para ela. Uma herança cruel. Lúcio fecha os olhos, vencido pela verdade. Lúcio murmura, arrependido. Eu vejo nos olhos dela a sensação de abandono, e isso está me matando aos poucos. Manuela encara Lúcio com firmeza, sem julgamento. Manuela conclui, determinada. Então chegou a hora de você parar de se punir e parar de punir a Haydée também. Lúcio levanta o olhar lentamente. Lúcio questiona, inseguro. E se ela me odiar quando souber a verdade? Manuela responde, segura. Ela pode sofrer, pode se revoltar, mas vai ser a dor da verdade, não a mentira do abandono. Lúcio respira fundo, como quem toma uma decisão difícil. Lúcio finaliza, resignado e consciente. Talvez seja isso que eu precise enfrentar para finalmente libertar nós dois. O silêncio se instala, pesado e definitivo. A verdade está perto demais para ser ignorada. Logo depois, Lúcio e Manuela chegam à loja de Haydée. Ela está organizando algumas peças ao lado de Araújo, tentando manter a rotina, sem imaginar o que está prestes a ouvir. Araújo percebe o clima estranho imediatamente. Araújo comenta desconfiado. Aconteceu alguma coisa? Lúcio respira fundo antes de responder. Lúcio pede, sério e respeitoso. Haydée, eu preciso falar com você, a sós. Haydée estranha o tom, mas assente. Haydée responde contida. Claro, Araújo, você pode dar um minutinho? Araújo olha de um para o outro, preocupado, mas concorda. Araújo afirma cauteloso. Vou ali no estoque, qualquer coisa, eu tô por perto. Assim que ficam sozinhos, o silêncio toma conta da loja. Manuela permanece a alguns passos, dando apoio, mas sem interferir. Haydée encara Lúcio, nervosa. Haydée pergunta, apreensiva, o senhor queria falar comigo? Lúcio demora a responder. Ele evita o olhar dela, passa a mão no rosto, claramente lutando contra si mesmo. Lúcio começa, tenso e hesitante. Haydée, essa conversa não vai ser fácil, nem para você, nem para mim. O coração dela dispara. Haydée questiona insegura. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo errado? Lúcio fecha os olhos por um instante, reunindo coragem. Lúcio revela direto e devastador. Eu não sou seu pai. O mundo parece parar. Haydée congela completamente. O sorriso contido desaparece. O corpo fica rígido. Haydée reage, em choque absoluto. Como assim? Não é? Ela dá um passo para trás, tentando entender. Haydée insiste, a voz falhando. O senhor sempre esteve lá. Sempre foi tudo para mim. Isso não pode ser verdade. Lúcio engole seco, visivelmente abalado. Lúcio explica, com dor contida. Eu amei muito a sua mãe. Ela foi o grande amor da minha vida. Mas desse amor, nasceu outra filha. Haydée escuta, paralisada. Lúcio continua, sofrido. Uma menina, frágil, pequena demais para esse mundo. Ele respira fundo, quase sem conseguir continuar. Lúcio conclui, devastado. Ela morreu ainda bebê.
Heidi sente o chão desaparecer sob seus pés. Heidi murmura com a voz quebrada. Então, eu nunca fiz parte dessa história. Manuela se aproxima alguns passos, percebendo que Heidi está prestes a desmoronar. Manuela intervém com extremo cuidado. Heidi, depois dessa perda, sua mãe ficou destruída, vazia. Heidi olha para Manuela, perdida. Heidi pergunta, quase sussurrando, e eu? Onde entro nisso tudo? Manuela responde, com delicadeza e firmeza. Foi aí que você entrou. Sua mãe decidiu adotar e escolheu você. A revelação cai como um golpe final. Heidi reage, arrasada. Então, eu fui um consolo. Lúcio tenta se aproximar, mas para no meio do caminho. Lúcio diz com culpa profunda. Não, você foi amada, muito. Mas eu nunca consegui separar você da dor que eu carregava. Heidi respira com dificuldade. Heidi dispara, ferida e amarga. Então eu paguei por uma perda que nem foi minha? O silêncio toma conta da loja. Do lado de fora, Araújo observa pela vitrine, sentindo que algo grave acabou de acontecer. A verdade foi dita, e a ferida está aberta. Heidi tenta assimilar tudo o que acabou de ouvir. As pernas tremem. Ela se apoia no balcão da loja para não cair. As lágrimas escorrem sem controle. Heidi explode, magoada e ferida. A vida inteira eu achei que não era amada, que eu tinha sido rejeitada. Ela leva a mão ao peito, ofegante. Heidi continua, entre dor e revolta. Eu cresci achando que tinha algo errado comigo, que eu nunca fui suficiente para ninguém. Lúcio dá um passo à frente, completamente tomado pela culpa. Lúcio fala, sincero e quebrado. Nunca foi rejeição, Heidi. Foi medo, foi dor, foi covardia da minha parte. Ele respira fundo, com os olhos marejados. Lúcio confessa, com a voz falhando. Eu não consegui separar você da perda que eu vivi. E isso foi injusto, muito injusto com você. Heidi chora, vulnerável como nunca esteve. O choro é silencioso, profundo, acumulado por anos. Heidi desabafa, entre soluços. Eu só queria a verdade, só isso. Se eu soubesse antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Manuela se aproxima com cuidado e segura a mão de Heidi com firmeza. Manuela afirma, acolhedora e emocionada. Você não foi um erro, Heidi. Você foi uma escolha. Sua mãe te escolheu com amor. Heidi levanta o olhar, ainda confusa. Heidi pergunta, frágil. Ela me quis de verdade? Manuela responde sem hesitar. Manuela garante, segura. Mais do que tudo, você foi a chance dela continuar vivendo depois da maior dor da vida. Lúcio se recompõe e fala com determinação. Lúcio declara firme e honesto. Eu posso não ser seu pai de sangue, mas eu não vou virar as costas para você. Nunca mais. Heidi hesita. O conflito interno é visível. Ela dá um passo à frente, depois outro. Por fim, Heidi o abraça, ainda frágil, ainda confusa. Heidi sussurra, quebrada. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Lúcio fecha os olhos, segurando o choro. Lúcio responde, com emoção contida. A minha também não. Mas se você permitir, eu quero tentar fazer diferente. O silêncio se instala na loja. Do lado de fora, Araújo observa pela vitrine, com o coração apertado, entendendo que aquele momento mudou tudo. A verdade finalmente veio à tona, mas as feridas abertas ainda vão sangrar por muito tempo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações. Um detalhe chocante nas joias de Anastácia vai virar o jogo e levar Sandra direto para a prisão. Mais uma vez, nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, convencida de que finalmente tem nas mãos a arma perfeita para destruir Candinho, Sandra decide vender as joias da tia e transformar ódio em dinheiro. Mas o que parecia a vitória definitiva se transforma num pesadelo quando uma revelação inesperada vem à tona e desmonta tudo em segundos. Humilhada, fora de si e incapaz de aceitar que foi enganada desde o começo, Sandra surta em público, perde o controle e acaba algemada diante de todos. Enquanto ela afunda na própria obsessão,
Fica claro que Anastácia pensou em cada detalhe e conseguiu derrotar a sobrinha até depois de morta. Tudo deverá acontecer logo após Sandra passar mal, depois de conseguir roubar as joias de Anastácia da casa de Candinho. Sandra está sentada no sofá, pálida, com a respiração curta, levando a mão ao peito de vez em quando, ainda sentindo os efeitos do mal-estar que teve após o roubo das joias. Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto, incapaz de ficar parado. Ele para diante dela, visivelmente assustado. Ernesto fala, aflito: "Você passou mal de novo, Sandra. Isso não é normal. Do jeito que você tá, vai acabar se matando. A gente precisa procurar um médico, alguém para te ajudar." Sandra levanta a cabeça devagar. Os olhos estão fundos, cercados por olheiras profundas. Não há fragilidade ali, só ódio acumulado, denso, corrosivo. Sandra explode, transtornada. Ajuda nenhuma vai adiantar enquanto aquele desgraçado do Candinho estiver vivo. Eu não tenho paz, Ernesto. Não tenho saúde, não tenho sossego. Ela se levanta de um salto. Começa a andar pela sala de um lado para o outro, gesticulando, completamente agitada. Sandra rosna, fora de si. Tudo que era meu está nas mãos dele. A casa, a fábrica, aquelas joias. Tudo devia ser meu desde o começo. Ernesto tenta se aproximar. Segura os braços dela com cuidado, mas firme, tentando contê-la. Ernesto insiste, tenso. Esse ódio tá te consumindo. Você não dorme, não come direito, vive em estado de guerra. Desse jeito você vai enlouquecer de vez. Sandra se solta com violência, empurrando Ernesto para trás. Sandra afirma, obsessiva: "Enlouquecer? É justamente esse ódio que me mantém de pé." Ela para no meio da sala, encara Ernesto com os olhos arregalados, a voz carregada de obsessão. Sandra continua, com raiva fria: "Enquanto eu não acabar com o Candinho, eu não vou ter descanso, nem em vida, nem depois da morte." Ernesto engole em seco, assustado com o nível de descontrole dela. Ernesto tenta argumentar, mais baixo: "Você precisa se acalmar, pensar com a cabeça. Isso tudo tá te fazendo mal." Sandra respira fundo, fecha os olhos por alguns segundos. O corpo ainda treme, mas aos poucos ela força uma aparência de controle. Quando volta a falar, a voz sai fria, calculada, quase assustadora. Sandra declara: "Chega de passar mal, chega de fraqueza. Agora eu preciso focar." Ela caminha até a mesa, pega a caixa onde estão as joias roubadas e a segura com força, como se fosse um troféu. Sandra conclui, determinada: "Essas joias vão ser o começo do fim daquele matuto. Ele vai perder tudo, do mesmo jeito que eu perdi." Ernesto observa em silêncio, dividido entre o medo e a cumplicidade, percebendo que Sandra já passou do limite e que nada mais vai detê-la. O ódio dela não diminuiu, ele apenas mudou de forma. Alguns dias depois, o quarto de Sandra está silencioso. Diante do espelho, ela surge impecável, vestida com elegância exagerada, vestido sofisticado, luvas claras e chapéu bem posicionado. Ela observa o próprio reflexo com orgulho, analisando cada detalhe como se estivesse diante de um trono invisível. A baronesa Deschamps está de volta. Sandra ajeita o colar no pescoço e sorri para si mesma, convencida. Sandra murmura satisfeita: "Agora sim, do jeito que sempre deveria ter sido." A porta se abre e Ernesto entra devagar, observando a cena com cautela. Ele percebe o brilho perigoso nos olhos dela. Ernesto comenta desconfiado: "Você tem certeza que quer ir pessoalmente? Talvez fosse melhor eu resolver isso sozinho." Sandra se vira lentamente, encarando-o com superioridade. Sandra responde confiante: "Claro que tenho. Um joalheiro não vai desconfiar de uma baronesa, muito menos questionar." Ela ajeita o chapéu com elegância estudada, como se estivesse encenando um papel que conhece bem demais. Ernesto se aproxima e baixa o tom de voz, preocupado. Ernesto explica: "Eu consegui o contato de um joalheiro experiente. Ele avalia peças raras e é discreto, não costuma fazer perguntas." Sandra sorri de lado, com desprezo. Sandra debocha: "Venenosa. Melhor ainda,
Hoje eu vou embolsar o dinheiro que o Candinho tanto precisa para salvar aquela fábrica miserável. Ela caminha até a cômoda, pega a caixa com as joias e a segura com força, como se fosse a prova concreta da própria vitória. Sandra continua, exaltada. Com esse dinheiro na minha mão, ele vai ficar de joelhos. Não vai ter mais fábrica, nem salvação, nem saída. Ernesto observa em silêncio, sentindo um misto de medo e fascínio. Ele percebe que Sandra já se enxerga como vencedora. Os dois saem juntos. No trajeto, dentro do carro, Sandra não consegue conter a excitação. Ela olha pela janela, mas fala sem parar, como se já estivesse contando o dinheiro. Sandra delira, embriagada. Quando aquele dinheiro estiver na minha mão, o Candinho não vai ter para onde correr. Eu vou tirar tudo dele, absolutamente tudo. Ernesto aperta o volante, apreensivo. Algo naquela confiança exagerada o inquieta, mas ele segue em frente. Sandra, porém, não enxerga risco algum. Para ela, a vitória já é certa. Na joalheria, o ambiente é refinado e silencioso. As vitrines brilham sob a luz clara, contrastando com a tensão que se instala no ar. O joalheiro coloca luvas brancas e começa a examinar as peças com atenção minuciosa. Sandra está sentada até a frente dele, pernas cruzadas, postura arrogante, enquanto Ernesto permanece em pé ao lado, visivelmente inquieto. O joalheiro pega um colar, observa com cuidado, depois franze a testa. Ele se inclina um pouco mais, pega uma lupa e examina novamente a peça, demorando além do esperado. O joalheiro comenta cauteloso: "Isso é curioso." Sandra se inclina para a frente na mesma hora, impaciente, incomodada com a demora. Sandra questiona irritada: "Curioso como? Essas joias pertenciam à minha tia, Anastácia Sampaio." O joalheiro não responde de imediato. Ele pega outra peça, analisa o fecho, passa os dedos pelo acabamento e solta um suspiro contido antes de encarar Sandra diretamente. O joalheiro declara sério: "Essas joias são réplicas, cópias antigas muito bem feitas, mas falsas." Por um segundo, o mundo parece parar. Sandra arregala os olhos, incrédula, sentindo o sangue ferver. Sandra grita, fora de si: "Isso é impossível. Você está mentindo. Essas joias eram da minha tia." O joalheiro mantém a postura profissional, sem se alterar. O joalheiro explica, firme: "Alguém substituiu as originais por cópias há bastante tempo. Tecnicamente, essas peças não têm valor algum." Sandra começa a rir nervosamente. Um riso quebrado, descontrolado, que rapidamente se transforma em desespero. Sandra surta, histérica. "Aquela velha me enganou. Isso não pode ser verdade." Ela se levanta abruptamente, derrubando a cadeira. Ernesto tenta segurá-la pelo braço. Alarmado, Ernesto implora, aflito: "Sandra, pelo amor de Deus, vamos embora antes que isso piore." Mas Sandra já não escuta mais nada. O choque vira fúria. A fúria vira ódio puro. Os olhos dela percorrem a joalheria, como se procurassem algo para descarregar toda a raiva acumulada. Sandra perdeu o chão e, junto com ele, perdeu também o controle. Tomada pela fúria, Sandra perde completamente o controle. Num movimento brusco, ela empurra uma das vitrines da joalheria. As peças caem no chão e se espatifam, fazendo um barulho alto que ecoa por todo o ambiente. Pessoas se assustam, recuam, e o clima refinado do lugar se transforma em caos. Sandra grita, enlouquecida: "Tudo mentira, tudo mentira!" Ernesto corre até ela, tentando segurá-la pelos braços, desesperado com a cena que se forma diante de seus olhos. Ernesto grita, aflito: "Para com isso, você vai se prejudicar ainda mais." Mas Sandra não escuta. Cega de ódio, ela derruba uma mesa, espalha objetos pelo chão, empurra cadeiras e continua gritando, completamente fora de si. O tumulto chama-se a atenção de quem passa na rua, e em poucos minutos, 2 policiais entram na joalheria. Um deles se aproxima com postura firme, tentando conter a situação. O policial ordena sério: "Senhora, se afaste agora e mantenha as mãos onde eu possa ver.
Sandra se vira lentamente, o olhar carregado de arrogância e desprezo. Sandra berra exaltada: eu sou a baronesa Deschamps. Vocês não têm o direito de encostar em mim. Os policiais se entreolham por um instante e avançam. Sandra tenta resistir, mas é segurada e algemada diante de todos. Ela grita, humilhada, enquanto é contida. Ernesto tenta intervir nervoso, quase implorando: calma, isso é um engano. Eu vou chamar um advogado. Ela não está bem. Enquanto Sandra é levada algemada para fora da loja, ainda gritando e se debatendo, em outro ponto da cidade, Celso está em casa quando o telefone toca. Ele atende despreocupado, mas empalidece ao ouvir a informação de que joias falsas de Anastácia Sampaio foram furtadas da mansão de Candinho e que a responsável pelo escândalo foi presa após destruir uma joalheria. Celso murmura, apreensivo: só pode ter sido a Sandra. Sem perder tempo, ele liga imediatamente para Candinho e conta tudo o que acabou de saber. Candinho escuta com atenção, sem se alterar, e responde com tranquilidade. Candinho explica sereno: minha mãezinha deixou as joias verdadeiras guardadas no banco. Essas da mansão eram falsas, justamente para enganar quem tentasse roubar. Do outro lado da linha, Celso solta uma risada aliviada. Celso comenta, admirado: Dona Anastácia era mesmo uma mulher esperta. Sandra segue algemada, derrotada e exposta. Candinho permanece protegido. E Anastácia prova mais uma vez que venceu, até depois de morta. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações. Dita assume uma nova identidade para voltar a cantar e fazer um sucesso estrondoso que vai acabar com Ernesto. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, arrasada depois de ter a carreira destruída, Dita toma a decisão mais ousada da sua vida. Ela aceita morrer como artista para renascer como Doris River. Com um nome novo e a identidade mantida em segredo, ela retorna à Rádio Paraíso apenas com a força da voz e conquista o público imediatamente. O que ninguém imagina é que enquanto Dita se reergue e alcança um sucesso avassalador, Ernesto começa a admirar e até promover justamente a cantora que vai se tornar a prova viva do fracasso dele. A vingança começa em silêncio, mas promete ser humilhante. Tudo deverá acontecer logo após Dita estar sentada sozinha na varanda do sítio, olhando para o horizonte, sem realmente enxergar nada. Os olhos estão marejados, o rosto abatido. Ela aperta as próprias mãos com força, tentando conter o tremor. Dita desabafa, com a voz embargada. Parece que toda vez que eu penso em cantar, meu peito trava. É como se eu escutasse a voz dele de novo, me humilhando, me destruindo. Candinho surge devagar, respeitando o silêncio dela. Ele se senta ao lado, com cuidado, e segura a mão de Dita, transmitindo calma. Candinho fala sincero e doce. O que aquele traste fez foi errado, mas ele não tem o direito de arrancar o que você é. Você nasceu para cantar, minha amada. Isso ninguém tira. Dita vira o rosto, evitando encará-lo. Dita confessa, insegura: mas eu tenho medo, Candinho. Medo de voltar lá, de ser reconhecida, de passar por tudo de novo. Parece que ele ainda manda na minha vida. Candinho aperta a mão dela com mais firmeza. Candinho rebate, emocionado: ele só manda se você deixar. O dom que Deus lhe deu é maior que qualquer medo, e muito maior que o Ernesto. Lorival observa a cena a poucos passos, em silêncio. Ele percebe a fragilidade de Dita, mas também enxerga algo mais forte ali. Talento bruto, esperando uma chance. Depois de alguns segundos, ele decide se aproximar. Lorival argumenta, convicto: Dita, eu já vi muita gente tentando cantar, mas pouca gente nasceu para isso. Você é uma dessas pessoas raras. Se você desistir agora, ele vence. E você não merece perder para alguém como ele. Dita respira fundo, nervosa. Passa a mão no rosto, enxugando uma lágrima que insiste em cair. Dita rebate, hesitante: mas ele acabou com meu nome, com a minha imagem. Quando falam de mim, só lembram do escândalo.
Quem é que vai acreditar em mim de novo? Lorival encara Dita com firmeza, sem suavizar a verdade. Lorival explica, decidido. Então a gente não tenta consertar esse nome. A gente deixa ele para trás. Mata esse nome e cria outro. Um nome novo, uma mulher nova, uma artista que ninguém conhece ainda. Dita ergue o olhar rapidamente, surpresa. Dita questiona, confusa. Matar? Meu nome? Lorival responde direto, sem rodeios. Sim, você vai nascer de novo, com outra identidade, outra história, outro começo. Você vai ser Doris River. O silêncio toma conta da varanda. Até os sons do sítio parecem distantes. O coração de Dita dispara. Ela sente medo, mas também sente algo que não sentia há muito tempo. Possibilidade. Candinho percebe o conflito no olhar dela e aperta sua mão com carinho. Candinho incentiva, emocionado. Se isso for o que vai fazer você voltar a sorrir, voltar a cantar sem dor, eu tô do seu lado, sempre, seja como for. Dita fecha os olhos, respira fundo. As lembranças ruins passam pela cabeça, mas junto delas surgem outras, aplausos, músicas, sonhos que ela achou que tinha perdido para sempre. Ela abre os olhos, agora mais firmes. Dita afirma com a voz ainda trêmula, mas decidida. Eu tô com medo, mas eu cansei de deixar ele me vencer. Se for para cantar, eu vou cantar como Doris River. Lorival esboça um sorriso satisfeito, certo de que acabou de presenciar um renascimento. Candinho sorri, emocionado, e puxa Dita para um abraço apertado. A antiga Dita começa a ficar para trás, e naquele exato instante, Doris River nasce. Logo depois, a Rádio Paraíso está em plena movimentação. Técnicos passam apressados pelos corredores, locutores ajustam roteiros, o som de vinhetas ecoa pelos estúdios. Tudo parece normal, menos para Dita. Ela entra pelos fundos do prédio, usando um chapéu simples e um lenço cobrindo parte do rosto. Caminha devagar, tentando não chamar atenção. O coração bate acelerado, quase saindo pela boca. Dita para no corredor, respira fundo e fecha os olhos por um instante. Dita confessa, apreensiva. Eu nunca imaginei que ia voltar aqui, escondida. Parece que eu tô fazendo algo errado. Lorival surge ao lado dela, tranquilo, seguro de cada passo do plano. Lorival orienta firme. Não é errado, é necessário. Hoje ninguém precisa saber quem você é, só a sua voz importa. O mistério é o que vai proteger você e fazer todo mundo prestar atenção. Dita engole em seco, olha em volta, reconhecendo cada detalhe daquele lugar, que já lhe trouxe tantos sonhos e tantas dores. Dita admite, insegura. Dá medo. Parece que se alguém me reconhecer, tudo acaba. Lorival se aproxima um pouco mais. Lorival afirma confiante. Ninguém vai reconhecer. Hoje você não é Dita Ribeiro. Hoje você é Doris River. Dita respira fundo e assente com cabeça, ainda nervosa, mas decidida. No estúdio principal, Thales ajusta os equipamentos, animado como poucas vezes. Ele confere os níveis de som, ajeita os fones e olha curioso para o vidro, tentando enxergar a cantora misteriosa, sem sucesso. Thales comenta intrigado. Essa Doris River tá dando o que falar. Nunca vi tanto mistério antes de uma estreia. A luz vermelha se acende. Thales anuncia empolgado. Atenção, ouvintes da Rádio Paraíso. Hoje vocês vão conhecer uma artista inédita. Uma voz que chegou para ficar. Com vocês, Doris River. Atrás do microfone, Dita fecha os olhos. As mãos tremem levemente. Ela segura o pedestal com força, respira fundo e começa-se a cantar. A voz ecoa pelo estúdio, forte, limpa, carregada de emoção. Cada nota parece atravessar paredes. No estúdio, Thales fica imóvel, completamente absorvido. Ele esquece os botões, esquece o tempo, só escuta. A música chega ao fim. Por alguns segundos, um silêncio pesado toma conta do ambiente. Ninguém se mexe, ninguém fala. De repente, palmas começam a ecoar. Primeiro tímidas, depois mais fortes. Thales tira os fones, ainda em choque. Thales fala boquiaberto. Isso foi incrível,
Absolutamente incrível. Dita abre os olhos, emocionada. Lágrimas escorrem discretamente pelo rosto, mas agora não são de medo, são de alívio. Ela sorri, contida, sentindo algo que achou que nunca mais sentiria. Pertencimento. Doris River acaba de nascer para o público e, sem mostrar o rosto, já conquista a Rádio Paraíso inteira. Enquanto isso, na casa de Ernesto, o clima é de incômodo. Ele anda de um lado para o outro na sala, visivelmente irritado. O rádio está ligado em volume baixo sobre o aparador. Sandra entra ajeitando o casaco, percebe o nervosismo dele e estranha. Sandra pergunta desconfiada: que cara é essa? Parece que engoliu um limão. Ernesto passa a mão pelos cabelos, impaciente. Ernesto responde, seco: eu não gostei nada desse falatório na rádio hoje. Sandra franze a testa curiosa. Sandra comenta com desdém: ah, você tá falando daquela cantora nova, né? Uma tal de Doris River. A Rádio Paraíso resolveu adiantar a apresentação dela. Ernesto para no meio da sala. O nome o incomoda mais do que gostaria de admitir. Ernesto questiona, contrariado. Pois é, apareceu do nada, nunca ouvi falar, e todo mundo tratando como se fosse um acontecimento histórico. Sandra cruza os braços, debochada. Sandra ironiza: eu ouvi um pedaço, a voz é boa, até que é. Mas esse povo da rádio adora exagerar. Ernesto suspira, incomodado, mas acaba cedendo. Ernesto admite, a contragosto: boa é pouco. A voz da mulher é muito boa, limpa, forte, dessas que grudam no ouvido. Sandra o encara surpresa por um segundo, depois solta um riso debochado. Sandra provoca sarcástica: olha só, quem diria? Então essa tal de Doris River é melhor até que a famosíssima Dita Ribeiro? Ela ri, com desprezo. Sandra debocha, venenosa. Muito melhor, aliás. Aquela Dita nunca foi tudo isso que diziam. Ernesto fecha a cara imediatamente. O comentário toca num ponto sensível. Ernesto rebate, irritado: não exagera, a Dita tinha talento, só não soube se manter. Sandra dá de ombros indiferente. Sandra continua cruel: talento ou não, acabou. Agora quem tá brilhando é essa Doris. A Dita virou passado. Ernesto se aproxima do rádio e abaixa ainda mais o volume, como se quisesse abafar o assunto e os próprios pensamentos. Ernesto resmunga, inquieto: o que me incomoda é isso. Essa mulher surge do nada. Todo mundo se encanta. Parece até que o destino gosta de me provocar. Sandra se senta no sofá, relaxada, sem imaginar a verdade. Sandra afirma convencida: relaxa, isso é fogo de palha. Cantora misteriosa sempre aparece e some. Ernesto olha para o rádio desligado, pensativo. Algo dentro dele não concorda com Sandra, mas ele não sabe explicar o porquê. Sem desconfiar de nada, Ernesto começa a admirar a voz de Doris River. E Sandra, rindo da queda de Dita Ribeiro, ajuda a enterrar de vez a própria arrogância. Enquanto eles debocham, Dita cresce e a vingança segue em silêncio. Na Rádio Paraíso, o burburinho em torno de Doris River só cresce. Funcionários comentam, técnicos repetem trechos da apresentação e o nome da cantora misteriosa circula pelos corredores. Encantado, Lúcio caminha apressado até a sala de Lorival. Ele entra sem disfarçar o entusiasmo. Lúcio declara, animado: Lorival, essa Doris River é diferente de tudo que eu já ouvi. Aquela voz não pode ficar só no rádio. Eu quero gravar um disco com ela aqui. Lorival mantém a postura profissional, mas por dentro sente o impacto da proposta. Ele cruza os braços, ponderado. Lorival responde, contido: é uma proposta grande. Vou conversar com a artista e te dou uma resposta. Lúcio assente, confiante, certo de que está diante de algo raro. Mais tarde, em um local reservado, Lorival encontra Dita. Ela percebe pelo olhar dele que algo importante aconteceu. Dita pergunta, apreensiva: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Lorival respira fundo antes de contar. Lorival revela, direto: Lúcio quer gravar um disco com você. Um disco inteiro, na Rádio Paraíso. Dita arregala os olhos, completamente tomada pelo choque.
Dita reage, assustada. Um disco? Lorival, isso é sério demais. Eu tô enganando todo mundo. E se descobrirem? Ela começa a andar de um lado para o outro, nervosa. Dita desabafa, aflita. E se alguém ligar Doris River a Dita Ribeiro? E se tudo desmoronar de novo? Lorival permanece firme. Ele espera Dita se acalmar antes de responder. Lorival explica, paciente e seguro. Isso não é enganação. Doris River é um pseudônimo, um nome artístico. Artistas do mundo inteiro fazem isso para recomeçar, para se proteger, para renascer. Dita para, pensativa. Lorival continua, convicto. Essa é a sua chance de recuperar tudo que o Ernesto tentou tirar de você. Não com escândalo, mas com talento. O silêncio se instala. Dita sente o medo ainda presente, mas algo maior cresce dentro dela. Orgulho, coragem, sede de vitória. Dita respira fundo, encara Lorival e toma sua decisão. Dita afirma, decidida. Então eu aceito. Doris River vai gravar esse disco. Lorival sorri, satisfeito. Ele sabe que aquele momento marca uma virada sem volta. E então, Dita entra no estúdio de gravação. Observa os microfones, os instrumentos, o vidro da cabine. O nervosismo dá lugar à confiança. Ela ajusta os fones, fecha os olhos e sorri discretamente. Doris River cresce, a carreira floresce. E Ernesto, sem saber, ajuda a consagrar a mulher que tentou destruir. A vingança de Dita não vem em gritos, vem em aplausos e promete ser definitiva. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações. O fantasma de Anastácia volta do além, provoca um incêndio na mansão e faz Sandra e Ernesto ficarem presos dentro da casa em chamas. Nos próximos da novela, Eita Mundo Melhor, a obsessão de Sandra pelas joias atinge um ponto sem volta quando ela invade a mansão de Candinho, acreditando que finalmente saiu vencedora. O que ela não espera é ser confrontada pela própria Anastácia, que surge como uma presença sobrenatural e transforma sua casa em uma verdadeira armadilha. Com o fogo se espalhando rapidamente e sem rota de fuga, Sandra e Ernesto vivem momentos de puro terror, percebendo tarde demais que mexer com o legado de Anastácia pode custar muito mais do que imaginavam. Tudo deverá acontecer logo após Sandra e Ernesto invadirem a mansão de Candinho. A casa está silenciosa, envolta em sombras. O vento balança as cortinas e cada passo ecoa pelo salão vazio. Sandra entra primeiro, olhando tudo com desprezo e raiva acumulada. Ela gira lentamente, analisando cada detalhe, como se estivesse avaliando um troféu. Sandra anda pela sala, transtornada, passando a mão nos móveis com ódio contido. Sandra rosna, cheia de rancor. Olha isso tudo? Essa casa devia ser minha. Sempre foi minha por direito. Ela toca o aparador, bate de leve na mesa, respira fundo, tentando controlar o surto. Sandra explode, descontrolada. Esse luxo todo nas mãos daquele matuto ignorante. Isso aqui era para ser meu desde o começo. Ela passa a mão pelas paredes, quase arranhando a pintura, como se quisesse marcar território. Sandra cospe as palavras, tomada pelo ódio. Cada parede dessa casa me lembra o quanto eu fui roubada. Ernesto entra logo atrás, fecha a porta às pressas e observa o ambiente com tensão. Ele olha para o corredor, para a escada, com medo de alguém surgir. Ernesto alerta, nervoso e em voz baixa. Sandra, pelo amor de Deus, se controla. A gente não veio aqui para desabafar, veio buscar as joias. Sandra vira o rosto lentamente para ele, os olhos faiscando. Sandra rebate, agressiva. Cala a boca, você não faz ideia do que essa casa representa para mim. Ela caminha até o centro da sala, respirando pesado, como se estivesse à beira de um ataque. Ernesto insiste, tenso. Quanto mais tempo a gente ficar aqui, maior o risco. Vai direto pro quarto do Candinho. Pro cofre, agora. Sandra fecha os olhos por alguns segundos, tentando recuperar o controle. As mãos tremem. Sandra respira fundo, forçando calma. Você tem razão.
A vingança pode esperar. Ela abre os olhos novamente, agora frios, calculistas. Sandra conclui, ríspida e determinada. Primeiro as joias, depois eu acerto o resto das contas. Ela segue decidida em direção ao quarto de Candinho, subindo a escada com passos firmes, enquanto Ernesto vai atrás, cada vez mais assustado com o estado dela. A casa permanece em silêncio, mas o ódio de Sandra já tomou conta de cada canto da mansão. No quarto de Candinho, Sandra entra como se aquele espaço fosse território inimigo. O olhar dela varre o ambiente com desprezo, até parar no quadro antigo acima da cômoda. Sandra se aproxima, decidida, e arranca o quadro da parede com força, revelando o cofre escondido atrás. Ernesto observa inquieto, sentindo o coração acelerar. Ernesto pergunta, apreensivo, você tem certeza absoluta da senha? Sandra solta um riso curto, carregado de arrogância, enquanto se posiciona diante do cofre. Sandra debocha, confiante, absoluta. Candinho nunca mudou nada. Ele vive preso ao passado, igual a titia. Ela digita os números com calma excessiva, como se estivesse saboreando o momento. O cofre emite um clique metálico alto demais para o silêncio da casa. A porta se abre. Dentro, as joias de Anastácia brilham intensamente, refletindo a luz do abajur de forma quase sobrenatural. Colares, brincos e pulseiras parecem pulsar. Sandra prende a respiração, os olhos se enchem de um brilho doentio. Sandra sussurra, tomada pela obsessão. Finalmente comigo. Ela estende a mão lentamente, como se temesse que aquilo desaparecesse, e toca nas joias com reverência exagerada. Sandra pega um colar pesado, sente o peso nas mãos e fecha os olhos por um instante. Sandra murmura, emocionada e perturbada. Você sempre me negou tudo, titia, mas agora eu tomo de volta. Ela coloca o colar no pescoço, depois os brincos, e caminha até o espelho com passos lentos, quase solenes. Sandra se observa encantada, girando levemente o corpo. Sandra delira, em transe. Olha pra mim. Olha como eu fico melhor do que você jamais ficou. Ernesto se aproxima a alguns passos, visivelmente desconfortável. Ele olha para o corredor, depois para a porta, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ernesto alerta, tenso. Sandra, isso já passou do ponto. A gente veio pegar e sair. Sandra ignora. Passa a mão pelo colar. Inclina o rosto. Observa o reflexo de todos os ângulos. Sandra provoca, vaidosa. Essas joias sempre foram minhas. Ela só estava guardando para mim. Ela ri sozinha. Um riso baixo e estranho. Ernesto sente um frio no estômago. Ernesto insiste, quase suplicando. Pelo amor de Deus, para com isso. Eu tô sentindo uma coisa estranha nessa casa. Sandra encara o espelho com intensidade, como se alguém estivesse ali, além do próprio reflexo. Sandra responde, lenta e perturbadora. Estranho é viver uma vida inteira sendo roubada. Ela se aproxima ainda mais do espelho, sussurrando. Sandra fala cheia de rancor. Você me roubou, titia. Me roubou tudo. Ernesto arregala os olhos. Ernesto reage, assustado. Com quem você está falando? Sandra não responde de imediato. Continua encarando o espelho. Sandra murmura desafiadora. Eu esperei por esse dia. Nem morta você vai me impedir. Ernesto dá um passo para trás, sentindo o ar do quarto ficar mais pesado. Ernesto avisa, em pânico contido. Sandra, isso não é normal. Vamos embora agora. Sandra vira o rosto lentamente para ele, com um sorriso frio, quase vazio. Sandra sentencia, obsessiva. Eu não saio daqui sem essas joias. O silêncio se fecha sobre o quarto. A luz parece oscilar levemente, e algo invisível começa a tomar posse daquele espaço. Ao sair do quarto com as joias ainda no corpo, Sandra para bruscamente no corredor. Um arrepio percorre sua espinha. O ar parece mais frio, mais pesado. Ela ergue o olhar. Diante dela, Anastácia surge no fim do corredor, serena, envolta por uma luz suave, quase celestial. O vestido branco parece flutuar levemente. Sandra empalidece.
As joias tilintam em seu corpo quando ela recua um passo. Sandra grita, tomada pelo pavor. Titia, você morreu. Isso não é possível. Anastácia se mantém firme, olhando diretamente nos olhos da sobrinha, sem ódio, mas com autoridade. Anastácia declara grave e protetora. Morri, Sandra. Mas isso não significa que eu abandonei meu filho, nem que vou permitir a sua maldade. Sandra começa a rir, um riso nervoso que rapidamente vira histeria. Sandra explode, agressiva e descontrolada. Só me dá aqui, sua velha desgraçada. Nem depois de morta você me deixa em paz. Ela avança um passo, como se quisesse atravessar a aparição. Ernesto surge no corredor, confuso, olhando apenas para Sandra gritando sozinha. Ernesto pergunta, apavorado. Sandra, com quem você está falando? Sandra nem vira o rosto. Seus olhos estão presos em Anastácia. Sandra acusa, tomada pelo rancor. Você nunca me deu nada, nunca me escolheu. Deixou tudo para aquele caipira inútil. Anastácia se aproxima alguns passos. A luz ao redor dela se intensifica. Anastácia responde, firme e justa. Porque você nunca soube amar. Sempre quis tomar. Sempre quis destruir. Sandra treme de ódio, apertando as joias contra o próprio corpo. Sandra rosna, desafiadora. Essas joias são minhas agora. Você não manda mais em nada. Ernesto se aproxima, cada vez mais assustado. Ernesto insiste, desesperado. Sandra, pelo amor de Deus, não tem ninguém aí. Sandra grita fora de si. Cala a boca, ela tá aqui. Anastácia ergue o queixo, imponente. Anastácia avisa, solene e definitiva. Você não sai dessa casa com o que é meu. Nunca saiu e nunca vai sair. Sandra engole seco, sentindo o corpo gelar. Sandra provoca tremendo. Eu não tenho medo de você, nem viva, nem morta. Anastácia dá um último passo à frente. Anastácia conclui, firme como sentença. Então aprenda. A luz ao redor de Anastácia começa a se dissipar. Ela desaparece lentamente, diante dos olhos de Sandra. No mesmo instante, uma corrente de ar percorre a casa. Velas decorativas caem das mesas da sala. Uma cortina pega fogo. As chamas começam a se espalhar rapidamente. Ernesto arregala os olhos, agora vendo o incêndio. Ernesto grita em pânico. Sandra, a casa tá pegando fogo! Sandra olha em volta, ofegante, em choque. Sandra murmura, tomada pelo ódio. Nem depois de morta. Ela me deixa vencer. As chamas crescem. O aviso do além foi dado. E a casa começa a cobrar o preço da ambição. As chamas se espalham com violência pela sala. A fumaça toma o ambiente. O calor aumenta a cada segundo. Ernesto entra em pânico absoluto, tossindo. Ernesto grita, desesperado. Sandra, a casa tá pegando fogo. A gente tem que sair agora. Sandra segura a caixa de joias contra o peito, como se fosse parte do próprio corpo. Os olhos estão vidrados, fora da realidade. Sandra delira, apavorada. Ela estava aqui, eu vi. A titia estava aqui. Aquela velha maldita não me deixa em paz. Uma cortina cai em chamas. Um móvel estala alto. Ernesto puxa Sandra pelo braço, tentando arrastá-la. Ernesto implora, em pânico crescente. Larga isso. Pelo amor de Deus, larga essa caixa. Sandra se solta com violência. Sandra grita histérica. Não, essas joias são minhas, sempre foram minhas. O teto estala novamente. Um pedaço de madeira cai perto deles, espalhando fagulhas. Ernesto entra em desespero total. Ernesto grita, quase chorando. Você enlouqueceu? A gente vai morrer aqui dentro. Sandra olha em volta. O fogo fecha caminhos. A fumaça queima os olhos. Sandra começa a tremer, mas ainda resiste. Sandra rosna, entre lágrimas e ódio. Ela prometeu. Ela disse que eu não ia sair daqui com isso. Outra viga cai, bloqueando parte da passagem. Ernesto grita, em ultimato. Escolhe, Sandra, as joias ou a nossa vida. Sandra olha para a caixa. Abre a tampa uma última vez. As joias brilham entre as chamas. Sandra sussurra, derrotada e tomada pelo rancor. Você venceu, sua velha desgraçada. Com um grito de raiva, Sandra arremessa a caixa no chão da sala. No mesmo instante,
O caminho se abre parcialmente entre as chamas. Ernesto não perde tempo. Segura Sandra com força. Ernesto ordena, gritando: "Agora, corre!" Eles atravessam a fumaça e conseguem sair da mansão, segundos antes do fogo dominar tudo. Do lado de fora, ofegantes, Sandra se vira e encara a casa em chamas. O reflexo do fogo dança em seus olhos cheios de ódio. Sandra jura, com rancor absoluto: "Isso não acabou. Nem pra morta você vai me vencer." As chamas consomem a mansão. As joias ficam para trás. E a derrota de Sandra marca o início de uma vingança ainda mais perigosa. A guerra contra o legado de Anastácia chega ao seu ponto mais sombrio, mas está longe do fim. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Candinho é mais rápido que Sandra. Usa as joias de Anastácia e salva a fábrica antes que a vilã consiga roubá-las. Nos próximos capítulos da novela Eita Mundo Melhor, quando a baronesa ainda planejava o próximo golpe, Candinho toma uma atitude certeira, decide vender as joias da mãe e garante o dinheiro necessário para reerguer a fábrica sem entregar nada nas mãos da inimiga. A decisão, tomada às pressas e no momento exato, muda completamente o jogo. A escolha de Candinho frustra os planos de Sandra, provoca um surto de ódio na vilã e garante um Natal mais tranquilo ao lado de Dita e Samir. Mas, passada para trás mais uma vez, Sandra deixa claro que não pretende aceitar a derrota em silêncio. Tudo deverá acontecer logo após Candinho dobrar roupas com cuidado, enquanto Samir corre animado pelo quarto, falando sobre o Natal no sítio. Dita observa tudo, sorrindo, mas percebe a inquietação no rosto do companheiro. Candinho suspira, distraído, segurando uma camisa. "Parece que eu tô indo, mas meu coração tá ficando." Asdrúbal surge à porta, atento ao clima pesado. Asdrúbal observa sério e cauteloso. "Candinho, antes de viajar, eu acho melhor resolver logo essa questão das joias da dona Anastácia." Candinho para imediatamente, com a camisa nas mãos. Candinho responde, hesitante e apreensivo: "O senhor acha mesmo, professor? Eu estava querendo deixar isso para depois. Natal é para ter paz." Asdrúbal se aproxima, falando mais baixo. Asdrúbal insiste, preocupado e racional: "Justamente por isso, não é seguro viajar e deixar uma preciosidade dessa sozinha na mansão. Ainda mais sabendo que isso decide o futuro da fábrica." Samir percebe o clima e se aproxima curioso. Samir pergunta, ingênuo e atento: "Essas joias são tão importantes assim, pai?" Candinho se agacha diante do menino. Candinho explica carinhoso: "São da sua avó, Samir. Com elas, eu posso fazer a fábrica crescer de novo." Dita se aproxima, colocando a mão no ombro de Candinho. Dita opina, cuidadosa e firme: "Ele tem razão, Candinho. Essas joias valem muito. Melhor resolver isso agora do que viajar com medo." Candinho anda até a cômoda, abre uma gaveta e observa o estojo das joias por alguns segundos. Candinho suspira fundo, convencido e emocionado: "Vocês estão certos. Eu não posso correr risco nenhum. A fábrica depende disso. O futuro de todo mundo depende." Asdrúbal sorri discretamente, aliviado. Asdrúbal afirma confiante e decidido: "Então vamos agir rápido. Eu cuido de encontrar o comprador certo. Nada de atravessador, nada de golpe." Candinho pega o estojo com cuidado extremo, como se fosse algo sagrado. Candinho murmura, com carinho e emoção contida: "Mãezinha, me ajuda mais uma vez. Prometo que vou honrar tudo que a senhora construiu." Dita observa em silêncio, sentindo que aquela decisão vai mudar tudo. O Natal se aproxima, mas antes da viagem, Candinho escolhe proteger o futuro. No dia seguinte, em um escritório elegante e silencioso, Candinho segura o estojo das joias com as duas mãos. Asdrúbal permanece ao seu lado, atento a cada detalhe. Do outro lado da mesa, o comprador analisa as peças com lupa, visivelmente impressionado. O comprador ajusta os óculos, admirado. "Essas joias são raríssimas. Trabalho com antiguidades há décadas.
e poucas vezes vi algo assim. Candinho engole seco, nervoso. Candinho comenta, inseguro: eram da minha mãezinha. Eu só quero que elas sirvam para um bem maior. O comprador sorri, respeitoso. Comprador elogia, impressionado e sincero. A história dela só aumenta o valor. O preço é alto, muito alto mesmo. Candinho troca um olhar rápido com Asdrubal, sem acreditar. Candinho pergunta, cauteloso e desconfiado: dá mesmo para pagar tudo isso? Não tem pegadinha, não? O comprador responde sem hesitar. Comprador confirma, seguro e direto. Cada centavo. Transferência imediata, tudo documentado. Asdrubal inclina a cabeça levemente, aprovando. Asdrubal orienta tranquilo e confiante. Com esse valor, você reconstrói a fábrica, moderniza as máquinas e ainda garante o futuro. Candinho fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Candinho afirma, emocionado e decidido: então tá feito. Pela minha família e pela fábrica que meu pai e minha mãe sonharam. O contrato é colocado sobre a mesa. Canetas deslizam pelo papel. As joias mudam de mãos, selando um novo destino. Mais tarde, já na mansão, Candinho brinda com Asdrubal e Celso na sala. Celso comenta, aliviado e sincero: ainda bem que você não vendeu para a baronesa. Aquilo ia dar problema, eu sentia. Candinho concorda, convicto e sereno: agora ninguém bota a mão no que é nosso. A fábrica continua sendo da família. Asdrubal observa Candinho com orgulho evidente. Asdrubal declara satisfeito e quase emocionado: você foi mais rápido que o perigo, Candinho, e tomou a decisão certa. Candinho sorri de leve, com os olhos marejados. Candinho murmura, agradecido: obrigado, professor, e obrigado, mãezinha. Lá de cima, a fábrica está salva, mas em algum lugar, a fúria de Sandra está prestes a explodir. Mais tarde, Celso chega à casa de Sandra decidido a cutucar a ferida. A porta se abre lentamente e ela surge impecável, vestida como baronesa Deschamps, com o tapa-olho perfeitamente ajustado e o sorriso falso de sempre. Sandra pergunta, fria e impaciente: o que você quer agora, Celso? Não vê que eu estou ocupada? Celso entra sem ser convidado, olhando ao redor com desprezo. Celso provoca, irônico e calculista: ocupada planejando mais um golpe? Ou só fingindo ser quem não é? Sandra fecha a cara na hora. Sandra rosna, irritada: vai direto ao ponto antes que eu te mande embora. Celso se aproxima, cruza os braços e sorri, saboreando cada segundo. Celso anuncia debochado e cruel: o Candinho foi mais esperto que você, muito mais. Sandra franze a testa desconfiada. Sandra reage, seca: do que você está falando? Celso inclina a cabeça, teatral. Celso revela, venenoso: ele vendeu as joias da titia Anastácia, todas. Por um instante, o mundo parece parar para Sandra. Sandra reage, incrédula e atordoada: não, isso não é possível. Ele não faria isso. Celso dá uma risada curta, quase cruel. Celso confirma, impiedoso: fez, vendeu, assinou o contrato, dinheiro já entrou. Sandra dá alguns passos para trás, respiração acelerada. Sandra murmura desnorteada: mas eu ainda tinha tempo. Celso aproveita essa brecha. Celso continua, com prazer, e sabe o melhor: com esse dinheiro ele vai reconstruir a fábrica, sem vender nada para você. Sandra arregala os olhos, tomada por ódio puro. Sandra grita, fora de controle: não, isso era meu, aquela fábrica era para ser minha. Ela anda pela sala, arrancando uma almofada do sofá e jogando no chão. Sandra explode, transtornada: eu planejei tudo, cada passo. Celso observa, sem pena. Celso provoca, frio: planejou e perdeu. Sandra se vira de repente para Ernesto, os olhos faiscando. Sandra confessa, surtada e sem freio: eu ia roubar as joias, ia impedir ele de usar aquele dinheiro. Ernesto empalidece, completamente chocado. Ernesto reage, apavorado: Sandra, você está ouvindo o que está dizendo? Sandra ignora, andando de um lado para o outro.
Sandra continua, obsessiva. Aquilo era da minha tia. Era meu por direito. Celso balança a cabeça, decepcionado. Celso alerta, sério e direto. Você ultrapassou qualquer limite. Isso já não é vingança, é doença. Sandra para bruscamente e encara o irmão. Sandra rosna, ameaçadora. Cuidado com o que você diz. Celso não recua. Celso enfrenta, firme. Aceita logo, Sandra. Dessa vez você perdeu. O Candinho ganhou. Sandra aponta para a porta tremendo de raiva. Sandra grita, histérica. Some daqui, some agora. Celso se afasta, mas solta a última provocação. Celso provoca, antes de sair. Até a titia morta te venceu outra vez. A porta bate com força. Sozinha, Sandra perde completamente o controle. Ela derruba um vaso, rasga uma cortina e começa a respirar de forma descompassada. Sandra jura, com ódio mortal: isso não vai ficar assim. Eu ainda vou destruir o Candinho. Ernesto observa de longe, em silêncio, finalmente entendendo o tamanho do perigo que vive dentro daquela casa. A derrota foi humilhante, mas a obsessão ficou ainda mais perigosa. Sozinha com Ernesto, Sandra anda de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Ela derruba um vaso, espalha cacos pelo chão e respira de forma descontrolada. Sandra urra, tomada pelo ódio e pela frustração. Ele foi mais rápido que eu. Mais uma vez esse caipira me passa para trás. Ernesto recua um passo, visivelmente assustado com o estado dela. Ernesto pede, nervoso e tentando apaziguar: Sandra, pelo amor de Deus, se acalma. Isso tá ficando perigoso demais. Sandra para de repente. O silêncio é pesado. Ela vira lentamente o rosto para ele, com um olhar gelado. Sandra sentencia, fria e ameaçadora: perigoso é me contrariar. Você devia saber disso melhor do que ninguém. Ernesto engole seco, a voz quase falha. Ernesto murmura com medo real: eu só tô dizendo que você tá passando dos limites. Sandra dá uma risada curta, sem humor algum. Sandra rebate, sombria e cruel: limites nunca me impediram de nada, nunca. Ela caminha até a mesa, pega um objeto e o aperta com força, como se fosse quebrá-lo. Sandra promete, venenosa e obsessiva: se eu não posso ter a fábrica, ele também não vai ter paz. Eu vou destruir tudo o que ele ama. Ernesto arregala os olhos, finalmente entendendo o tamanho da obsessão. Ernesto reage, apavorado: Candinho, Dita, o menino, você tá falando sério? Sandra se aproxima dele, muito perto, quase sussurrando. Sandra afirma, com ódio calculado: tudo, absolutamente tudo. Ela se afasta, respirando fundo, tentando se recompor, mas o olhar continua perigoso. Sandra jura com rancor profundo: essa história não acabou. Ela só começou de verdade agora. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o clima é completamente diferente. Candinho fecha a porta da mansão com cuidado. Dita segura a mão dele. Samir carrega uma pequena mala, animado com a viagem. Candinho comenta, aliviado e sorridente: agora sim, posso passar o Natal em paz. Sem medo, sem negócio errado, sem gente falsa. Dita olha para ele com carinho. Dita afirma serena e confiante: sua mãe estava certa desde o começo. Ela te protegeu mais uma vez. Candinho respira fundo, emocionado. Candinho conclui com fé renovada: a fábrica vai renascer e ninguém vai tirar isso da minha família. Samir sorri, empolgado. Samir comenta, feliz: vai ser o melhor Natal de todos. Os três seguem caminho, cheios de esperança, sem imaginar que à distância, um ódio antigo segue crescendo. O jogo virou, mas a guerra ainda está longe do fim. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.